Hoje é um dia especial para todos nós. Um dia em que nós vamos partir o pão juntos. Um dia que nós vamos fechar nosso ano. Fechando até antecipado, porque algumas pessoas vão viajar, outras vão ficar com as famílias. E essa foi a proposta do pastor, da equipe aqui, da igreja, para que as famílias pudessem se confraternizarem também. Então hoje nós fechamos com a ceia do Senhor. Eu gostaria de comunicar à igreja que nós não estaremos aqui hoje. Não estaria no mundo, estaria em outro lugar hoje, mas eu escolhi estar aqui com vocês. Estivemos orando. Eu falei, eu quero terminar o ano maneiro com nossos irmãos no Guatemi, com a igreja do Guatemi. Então, esse culto também é um culto celebrativo, que tem um tema. Feliz Natal com Jesus. Feliz Nascimento com Jesus. Feliz Nascimento com Jesus. E eu gostaria de estar aproveitando para compartilhar uma palavra com vocês. Deus, Ele sempre traz novas esperanças para nós. Sempre quando o homem perde o seu rumo, perde a sua direção, perde o seu norte, Deus ele entra na história do homem. E quando Deus entra na história, na nossa história, ela é mudada, ela é transformada. Ontem eu estava lendo uma frase sobre a importância da igreja. Quando nós nos convertemos a Deus. Às vezes a pessoa entra aqui, era um ex-viciado, drogado, era uma pessoa prejudicial para a sociedade. E ela entra na igreja, ela se converte a Deus, ela se converte a Cristo. E de repente ela se torna uma pessoa famosa, uma pessoa influente, uma pessoa de muita influência, mas veio lá do mundo improvável. Tem pessoas que elas são improváveis, ninguém olha para elas, elas não têm valor nenhum. Mas quando elas começam a caminhar com Deus, a andar com Deus, elas começam a dar fruto. Tem um ministério que trabalha com moradores de rua. São pessoas das mais improváveis possíveis. E eles têm um ministério aqui em São Paulo, missão Sênior. Mas só que eles têm um outro ministério também em Goiás. Eu até ia lá conhecer a missão Sênior de Goiás. Acho que é sempre. Eles só vivem, eles trabalham com moradores de ruas. E aquelas pessoas são improváveis. Ninguém dá valor. Mas quando abre o coração para Deus, quando elas entendem que a vida delas só pode mudar se Jesus estiver presente. Se Deus estiver presente, se o Espírito Santo reformar, aí elas começam a dar frutos. Existem aqueles até que se tornam grandes pregadores famosos. Então Deus, Ele é o Deus dos improváveis. Jesus, Ele veio para trazer essa restauração a nós. E aí, Jesus, quando Deus pensa em nós,
Ele traz Jesus até nós. E o Natal é isso. É nós abrirmos o nosso coração para receber esse grande presente de Deus. Você já recebeu algum presente que você ficava decepcionado? Puxa, eu esperava mais. Você já recebeu? Uma vez teve um amigo secreto numa igreja aí, não vou falar onde. Minha esposa participou desse amigo secreto. Ela participou esse amigo secreto se tornou para ela até hoje o pior amigo secreto que ela teve. Você está lembrado que ela te deu uma xicrinha desse tamanho assim? Sabe? Ela fez questão de humilhar a amiga secreta. Sabe esses amigos secretos que ele fala assim, agora eu vou deslocar, eu peguei ela como amigo secreto. São brincadeiras de final de ano, não estava no meu script essa daqui. Mas você está lembrado, né, que o amigo secreto recebeu uma chipinha desse tamanho que até hoje um paliteiro. Mas ela ficou tão chateada com aquele presente que aquele presente não tinha amor dentro daquele presente, não tinha carinho dentro daquele presente. E quando a gente ganha um presente que não tem amor, que não tem carinho, que não tem amizade, que não tem afeição, ele não tem valor. Ele não tem valor. E aí nós, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, isso aqui tem validade. Mas Deus não foi assim comigo. Deus não foi assim com você. Deus não foi assim conosco, os improváveis. Deus mandou o seu melhor presente. E eu estou aqui hoje porque eu sou fruto desse melhor presente de Deus. Aleluia. Jesus, diga comigo, Jesus é o meu melhor presente de Natal. E aí, esse Jesus, ele traz um presente para nós. Esse presente que Deus dá a nós, ele enche. Quando você pega nesse presente, ele enche o teu coração de esperança. Você começa a andar, a viver com maior esperança. Se era um improvável, pastor Bruno, como um morador de rua que às vezes, talvez agora eles estão lá deitados na calçada e as pessoas passam. Ele é o presente para essas pessoas, para os humildes. Esse maior presente que nós estamos recebendo, não sei se você está entendendo essa palavra hoje, nesta última ceia hoje. Fechar o ano com esse presente, ele também vem como um presente para trazer libertação aos cativos. Tem uma passagem bíblica que diz: ao povo que estava sentado à sombra da morte, ele veio para libertar. Libertação aos cativos. Salmo 107, verso 14. Ele inicia o salmo dizendo assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O presente de Deus, irmãos, não é um presentinho qualquer. Quero que você, quando estiver hoje
casa, ou fechando o ano, ou trocando os seus presentes no final de ano, você possa lembrar de que você já tem esse melhor presente. Mas esse presente de trazer libertação aos cativos. Ele traz cura às nações. Jesus veio para trazer cura às nações. Outra coisa, esse Jesus que veio para os humildes também impactou os reis, os governantes, se ficarem preocupados com ele. Derrubou tronos dos poderosos. Mas também esse presente veio para trazer, para iluminar aqueles que estavam em trevas. A luz veio das trevas. Nós vemos aqui no Salmo 107, que eu gostaria de compartilhar com vocês, para fechar este ano. Salmo 107, ele diz assim: Deus salva de todas as tribulações. Eu estava sentado ali e comecei a pensar nos discursos que nós ouvimos hoje no mundo. Os discursos que nós estamos ouvindo. Hoje o discurso mais atual hoje é a COP23, né? Que discute a questão do clima, a questão do problema climático. Mas para a igreja, ela deve estar envolvida assim nessa questão, mas muito mais envolvida na questão da sua espiritualidade. Da sua espiritualidade. E aí, eu vejo nesses salmos de número 107, o salmista dizendo assim: dei graças ao Senhor. Aí a sua misericórdia dura para sempre. Digam, remidos do Senhor, feche este ano, igreja do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo, congregou dentre as trevas, as terras do Oriente, do Ocidente, do Norte ao Sul, e andaram errantes pelo deserto, por lugares áridos, sem achar cidade que pudesse morar. Ele começa a falar desse salmo do povo de Israel, de que Deus foi e enviou a salvação a eles. Mas a igreja é um outro povo que também Deus enviou a salvação a nós. E aí aparece no verso 14: tirou-nos das trevas, das sombras da morte, quebrou as correntes que o prendiam. Que eles deem graças ao Senhor. Queridos, que nós nesse último culto de hoje possamos sair daqui dando graças a Deus por aquilo que Ele tem feito por nós, por aquilo que Ele tem realizado por nós. Tirou das trevas, da sombra da morte, verso 107, verso 14. Que eles deem graça ao Senhor por sua bondade e suas maravilhas, pois derrubou as suas portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Os insensatos, por causa do seu caminho de transgressão, por causa das suas iniquidades, serão afligidos. Esse salmo fala da bondade de Deus. Deus trouxe para nós, na sua bondade, o nosso maior presente, Jesus. Era para eu pular desse banco, ficar pulando, para eu entrar no êxtase tremendo. Aqui é para entrar em êxtase quando falamos desse presente de Deus, que é Jesus. Quantos de nós não tínhamos um nome? Quantos de nós hoje não tínhamos uma identidade? E
quando chegamos aqui na igreja, na casa de Deus, outro dia eu vinha voltando de uma viagem, eu vinha comentando com o socorro na viagem, puxa vida, se eu não fosse crente, acho que eu estava na beira de um boteco agora, batendo um tambor, cantando um samba de boteco, um samba de bar. Eu estou voltando de uma viagem maravilhosa, onde estive no meio do povo de Deus, louvando ao Senhor, glorificando a Deus. Você não veio para um show qualquer. Você está aqui hoje, fechando teu ano de agradecimento ao Senhor. Você não veio para um show qualquer, você veio para adorar o Rei dos Reis. A levantar a tua voz em louvor, em adoração, e cantar a Ele, dizer a Ele que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Uma certa feita eu assisti um culto ali na Pompeia, quando o reverendo Lambert ficou preso atrás das cortinas de ferro. Ele tirou a camisa ali na Pompeia diante de mais de 3.000 pessoas. Ele foi torturado, ele foi machucado. Essa cena nunca mais eu esqueci. Reverendo Lambert, fundador da missão A Voz dos Mártires. E ele disse quando ele estava na cadeia, e naquele momento que ele, de tanta agrúrias, ele dizia assim, que ele começava a falar a palavra aleluia e cantar a palavra aleluia. Então ele disse assim, quando eu estava cantando aleluia, era como se eu estivesse beijando, abraçando Jesus. E ele disse que diante daquela prisão, ele era confortado. Ele sentiu o conforto de Deus, porque Jesus estava com ele ali atrás daquelas grades, atrás daquela prisão. A palavra diz que ele veio resgatar aqueles que estavam em prisão. Às vezes a prisão nossa, ela não é uma prisão de grades, mas é uma prisão interior, é uma prisão da alma, é uma prisão do espírito, e nós precisamos estar focados nisso. Adora o Senhor, abrace a Ele, adora, cante aleluia, Deus é maravilhoso. Bem baixinho. Quando Maria recebeu a notícia que ela seria mãe do Salvador, ela eclode em alegria e canto. E todas as mulheres daquela redondeza, uma camponesa, uma mulher simples, lá da cidade, da roça, lá do Brotão. O anjo aparece a ela e fala, Maria, você? O anjo Gabriel diz, olha, ele foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida para casar. Veja bem, uma notícia numa hora muito difícil. Vai casar e vai ficar grávida. Esse tempo era difícil, mas o anjo diz, você vai ficar grávida. E essa gravidez sua vai ser uma gravidez para as nações.
Então Maria recebe essa notícia de uma forma. Então, e ela fica amedrontada. Aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Talvez alguém olhava para Maria, olhava para ela e falava: isso é para mim aí. Mas foi ela que Deus escolheu para ser mãe do Salvador. Ela ficou amedrontada com aquela saudação. Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida, dará à luz a um filho que se chamará o nome de Jesus. Diga comigo: Jesus. Jesus. E esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Jesus continua reinando, governando, e sobre a igreja ele é o rei, ele é o pequeno, o rei dos reis. Aleluia. Deus, aleluia. Como isso será se nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá a você com o poder do Altíssimo, a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Meus irmãos, essa notícia ela tem que continuar sendo dada. Jesus é o Filho de Deus. Quando passa aquela fase do medo, Maria entra numa outra fase, que é a fase do louvor, do engrandecimento, da adoração. A igreja, eu acho que esse ano de 2023 foi um ano de reconstrução, porque nós saímos no ano de pandemia, entramos no ano de reconstrução. Pessoas ficaram um ano fora da igreja. Tem pessoas aqui que talvez ficou um ano ou mais fora da igreja. Mas esse um ano que você ficou fora da igreja, Deus não te abandonou nem um minuto, nem um segundo, nenhum momento. Não faltou pão na tua casa, faltou? Não faltou pão na minha casa? Não faltou. Maria entra num outro estágio agora. Ela entra num estágio de adoração. E ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da tua serva. Meu Deus, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurado, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Você poderia dizer isso, entrar nesse estágio de agradecimento, fechando esse ano 2023, sabendo que eu passei por uma pandemia, mas eu estou aqui. Fiquei com sequela mais de quase 2 anos com sequela, sem poder ter o meu olfato, mas Deus começou a restaurar o meu olfato novamente. Desperta para esse amor de Deus na sua vida.
e falei: Senhor, eu vou percorrer todas as nossas igrejas na pandemia. Parei na frente dessa igreja fechada, eu orei. Fui na igreja do Vitória, eu orei. Fui na igreja do Conquista, eu orei. Mas Deus trouxe-nos de volta. Deus trouxe alegria para nós. Deus trouxe novamente a igreja de volta. Deus está restaurando a igreja de volta. O Espírito de Deus continua fazendo a obra dele na casa dele. As famílias continuam. O diabo pode entrar na tua vida para poder te perturbar, para poder te atormentar. Mas por sua volta está o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Alguém talvez olhasse se agora acabou, os evangélicos acabaram. Não, as comunidades começaram a restaurar-se. Pode se assentar, irmãos, se vocês quiserem. Jesus, Ele veio para aqueles que estavam sentados na sombra da morte, como nós sentamos na sombra da morte durante o ano de 2019, 2020, 2021. Entramos em 2023 com 25 pessoas dentro dessa igreja. Algumas comunidades se fecharam, algumas igrejas deixaram de existir. Alguns crentes já estavam dizendo no seu coração: Deus não existe. Para que esse Deus? Para que eu vou servir esse Deus? Mas esse Deus, Ele é o Deus dos improváveis, dos momentos mais difíceis da nossa vida, da nossa história. O mundo vive uma história, a igreja vive outra história. Estamos aqui para fechar o ano agradecidos a Ele.